Olá, vamos tratar hoje de mais um tópico do nosso programa, que é a ação de execução fiscal. Estamos vendo as ações no âmbito do direito tributário, a medida cautelar fiscal e a execução fiscal, e hoje nosso objetivo é tratar da ação de execução fiscal. Inicialmente, a ação de execução fiscal ela está prevista pela Lei 6830/80, a nossa conhecidíssima Lei de Execuções Fiscais. A ação de execução fiscal é um feito executivo, ou seja, é um processo judicial do tipo executivo. Contudo, seguindo a regra da especialidade na aplicação das normas jurídicas, já que a Lei 6830/80, a Lei de Execuções Fiscais, é considerada uma lei especial, ela é aplicada com preferência em relação ao Código de Processo Civil de 2015. Então, quando nós estivermos diante de uma execução fiscal, a legislação que será utilizada para a cobrança dos valores devidos contra os entes públicos, os entes federativos, a União, Estado, o Distrito Federal, municípios e suas autarquias é a execução fiscal. Um outro detalhe é que, em sendo feito executivo, aplica-se a Lei de Execuções Fiscais, contudo, subsidiariamente, será aplicado sim o Código do Processo Civil de 2015, ou seja, em não havendo um tratamento específico da matéria que eventualmente venha a surgir no âmbito da execução fiscal, deve-se buscar a solução subsidiariamente no Código de Processo Civil de 2015. Essa é uma regra geral, né, das leis especiais que tratam especificamente de ações que não estão previstas no nosso Código de Processo Civil de 2015. Bom, a Lei de Execuções Fiscais é uma lei curta, uma lei de 42 artigos, então uma das obrigatoriedades para o aluno, quando ele começa a estudar a matéria de execução fiscal, é fazer uma leitura detida, bastante atenta da Lei 6830/80. É uma ação considerada extremamente morosa. A Comissão de Notáveis do Código de Processo Civil, que foi presidida pelo ministro Fux, chegou à conclusão, e essa informação está disponível na exposição de motivos do Código de Processo Civil de 2015. Então, não é nada que o ministro Fux tenha, né, falado no pé do ouvido de ninguém, nem do meu, nem de ninguém, mas lá está exposta a informação de que a execução fiscal é a ação mais morosa da ordem jurídica brasileira, e uma simples leitura do aluno de direito no texto da Lei 6830/80 já ajuda a identificar, já deixa muito claro por que é que a Comissão de Notáveis do Código de Processo Civil 2015 chegou a esta conclusão. É uma ação cíclica que, caso não atinja o seu objetivo da cobrança da dívida ativa de forma eficaz, ela volta para o início. Então, é muito comum que essas ações levem uma verdadeira vida tramitando, e sabemos que recentemente houve decisões do STJ que trazem 5 critérios para a prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Então, sem dúvida nenhuma, essa jurisprudência do STJ trouxe a possibilidade de se pôr fim a inúmeras ações de execução fiscal. Mas vamos tentar seguir aqui os artigos da Lei 6830/80. No artigo 1º, a lei define qual é o objeto da execução fiscal, da ação de execução fiscal: é a cobrança da dívida ativa tributária e não tributária. Ou seja, os exequentes são os autores da execução fiscal. Os exequentes, eles são a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas autarquias, e os executados são o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, ou seja, o contribuinte ou responsável, ou qualquer tipo de devedor administrativo. Aí daí vem o detalhe, né? Mas, Maíra, você falou que o nome da ação era execução fiscal, que a lei é a LEF, a Lei de Execuções Fiscais.
Como é que agora você está dizendo que qualquer administrado pode ser executado? Sim, porque a dívida ativa, ela não precisa ser apenas tributária, pode ser uma dívida ativa não tributária. Essa é a classificação mais comum, mais aceita de dívida ativa, é a divisão em dívida ativa tributária, quando ela é decorrente de uma relação jurídico-tributária, e dívida ativa não tributária, quando ela é decorrente de dívidas administrativas, a exemplo de multas ambientais, de multas de trânsito, enfim, de qualquer valor que eventualmente tenha sido objeto de uma penalidade pecuniária cobrada pela Fazenda Pública dos entes federativos. Então, a dívida ativa não é algo exclusivo do direito tributário de jeito nenhum. Porém, a execução fiscal é a única ação que proporciona aos entes tributantes a cobrança de valores. Vai dizer, e tem alguma exceção? Você vive dizendo que no direito tributário nós temos uma lista gigantesca, Maíra, de exceções. Temos aqui uma exceção, sim. Existem as multas que são impostas pelos tribunais de contas da União e dos estados, e a cobrança dessas multas que são impostas pelos tribunais de contas se dá através de uma ação específica também, que tem sua normativa especial, uma lei especial, sim, que é a ação de adjudicação. Não é uma adjudicação compulsória, que é um Instituto do Direito Processual, não. É uma ação denominada ação de adjudicação, que tem por objetivo cobrar dos ordenadores de despesas, dos administradores, eleitos ou não, mas que ocupam cargos públicos de administração e sofreram a imposição dessa penalidade do Tribunal de Contas. Bom, então, os requisitos para a inscrição da dívida ativa estão presentes no artigo 2º, parágrafo 5º da Lei de Execuções Fiscais. Vou pedir para que vocês façam uma leitura bem detida de quais são os requisitos da CDA. São requisitos simples, como, por exemplo, o nome do devedor e dos corresponsáveis, se eles existirem, sempre que possível, o domicílio, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora. Isso é bem importante para que o sujeito passivo e o executado como um todo possa verificar se a modalidade utilizada pelo exequente no cálculo do valor está correto. Então, a gente sabe que essa parte numérica é relevantíssima. A terceira exigência é a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Então, deve estar lá presente na certidão da dívida ativa quais são os artigos de lei que autorizam a cobrança do tributo e da penalidade, ou da multa contratual e da penalidade. Isso é absolutamente imprescindível, tanto aqui na inscrição da dívida ativa, como lá no lançamento tributário, de acordo com as regras do artigo 142. Então, é possível, inclusive, em muitos autos de infração, anular os lançamentos porque existem erros materiais diversos nesse ponto específico aqui. Bom, além desse terceiro item, temos o quarto item, que é a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal. Isso é importantíssimo. Existem diferentes índices de atualização monetária, então a CDA tem que descrever qual é esse item, novamente, para que o sujeito passivo possa calcular se o valor que está sendo cobrado dele é correto ou não. A data e o número da inscrição no registro da dívida ativa e o número do processo administrativo ou do auto de infração, se for o caso, se houver. São esses os requisitos imprescindíveis para a validade da certidão da dívida ativa. Bom, caso exista algum erro em relação a esses elementos de inscrição da dívida ativa, é possível que a correção aconteça até a decisão de primeira instância, ou seja, até a sentença que viria a finalizar a execução fiscal. Existe essa possibilidade, em tese, de alteração da CDA, e nessa hipótese será devolvido o prazo ao sujeito
ao sujeito passivo, porque ele se defenda em relação a essa alteração que foi realizada pelo sujeito ativo. É uma prerrogativa que lhe é dada pela lei, que é dada ao sujeito ativo pela lei, porém, obviamente, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o sujeito passivo, sim, teria o direito de se pronunciar a respeito dessas alterações. Bom, um outro detalhe é que, em sendo o título executivo extrajudicial, a certidão de inscrição da dívida ativa, a CDA, vou passar a chamar de CDA para facilitar aqui, nós temos, enfim, um tempo um tanto quanto curto, né? Então, temos que tentar aproveitar da melhor forma possível. Vocês sabem que para upar esses vídeos a gente tem um certo problema, né? Então temos várias modalidades aí para fazer o upload desses vídeos, mas quanto maior o vídeo, mais difícil de upar, né? Então é por isso que eu e diversos outros professores adotamos a metodologia de partir em vários vídeos, justamente em razão dessa dificuldade para fazer o upload dos arquivos, mas vamos voltar para a execução fiscal, que é o que nos interessa aqui, né? Então, as características dos títulos executivos extrajudiciais é a de presunção de certeza e liquidez. Essa presunção é uma presunção relativa. Quando nós estudamos a administração tributária, vimos esse detalhe, é uma presunção juris tantum, que é a presunção até que se prove o contrário, ou seja, todas aquelas informações lá listadas, todos aqueles requisitos, lá listados no artigo 2º, parágrafo 5º da Lei de Execuções Fiscais, podem ser ilididos caso, o que é ilididos? Provados ao contrário, caso o sujeito passivo possua provas de que aquelas informações não estão corretas. E é possível sim que a administração tributária, ela cometa erros, cometa equívocos e falhas, então a presunção de veracidade das informações contidas na CDA é uma presunção relativa, uma presunção juris tantum. Maíra, qual é a outra presunção? Você está falando que existe essa presunção relativa, que é até que se prove o contrário. Qual é o outro tipo? O outro tipo de presunção que existe no direito é a presunção absoluta, a presunção juri et de jure. São aquelas presunções geralmente estabelecidas por lei. Então, a presunção, por exemplo, lá do Código Civil, de que os navios são bens imóveis. Você fala, meu Deus do céu, o navio se movimenta, como é que ele é um bem imóvel? Em razão de uma presunção. Então, o direito é cheio de presunções legais. Essas presunções legais são presunções absolutas, chamadas presunções juri et de jure. A presunção absoluta, ela não admite prova em contrário. É aquilo e ponto final. Já a presunção relativa, que é o nosso caso aqui da CDA, né, ela admite sim prova em contrário. Então, a execução fiscal, ela deve tramitar no juízo onde está sediado o exequente, ou seja, o ente tributante, o sujeito ativo da relação tributária. A Fazenda Pública, ela é quem atrai a competência para a propositura das execuções fiscais. No âmbito da Justiça Federal, existem geralmente varas especializadas, então é muito comum que essas varas especializadas sejam objeto de criação por parte dos tribunais para facilitar tanto a tramitação como a subdivisão por matéria, né? Então, é algo que é comum e desejável. E no âmbito dos tribunais de justiça dos estados, isso também é bem comum. Então, essa divisão por matéria faz melhor com que existam N varas de executivos fiscais, e isso auxilia, né, na organização do judiciário naquela determinada região. Bom, a petição, então, já vimos, né, que o juiz da execução fiscal, quem determina é o exequente, é o sujeito ativo da relação tributária, é a Fazenda Pública, né, União, Estados, DF e municípios. E que a denominação das partes seria exequente
o sujeito ativo e executado o devedor. A petição da execução fiscal é uma petição simplificada, ou seja, é uma petição que indica, artigo 6º da Lei de Execuções Fiscais, o juiz a quem é dirigida, o pedido, o requerimento para a citação. É isso. Significa dizer que a regra de que as petições devem conter a causa de pedir, ela é abandonada aqui pela Lei de Execuções Fiscais. Mas qual é o objetivo disso? O objetivo é poupar trabalho dos procuradores da Fazenda Nacional, dos procuradores federais, dos estados e dos municípios. Veja que a advocacia pública, ela possui um trabalho bem ostensivo. Então, o fato de a lei liberar a causa de pedir, uma causa de pedir que é conhecida de todos, não é nada extraordinário, nem nada que venha a trazer nenhum tipo de prejuízo. Ah, Maíra, se não tivesse esse comentário, aí teriam que ser seguidas todas as regras do Código de Processo Civil, mas não é o caso, aqui é uma petição simplificada. O que é que chama a atenção aqui? Que a Lei de Execuções Fiscais determina que existe uma transcrição na petição inicial da execução fiscal da certidão da dívida ativa. Então, todos os elementos da certidão da dívida ativa, ela própria, vai ser meio que copiada e colada no texto da inicial da execução fiscal. Bom, após a propositura dessa ação, o primeiro pronunciamento da autoridade judicial se chama despacho inicial. Esse despacho inicial, ele é um marco bem interessante porque é ele quem interrompe o prazo prescricional, ou seja, não é quando o sujeito ativo propõe a execução fiscal, mas sim quando a autoridade judicial dá o despacho. Nesse despacho, ele determina a citação pelas modalidades existentes, né, no Código de Processo Civil, a penhora se não for paga a dívida nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro-garantia. Seguro-garantia é algo novo, a gente vai explicar aqui o que é que ele significa. Vai determinar o arresto se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. Então, aquela regra da ocultação do domicílio, da dissolução irregular da pessoa jurídica, da fraude contra credores, e aí nós vimos alguns detalhes sobre esse assunto lá na medida cautelar fiscal. Vou gravar também um vídeo aqui sobre a medida cautelar fiscal. Na verdade, são duas as ações que podem ser propostas pela Fazenda Pública no âmbito do direito tributário. A primeira delas é a execução fiscal, a segunda é a medida cautelar fiscal. E daí esse nosso vídeo, esse nosso encontro hoje é sobre a execução fiscal, mas falaremos também sobre a medida cautelar fiscal. E daí, o quarto inciso do artigo 7º, que é esse que nós estamos lendo, trata do registro da penhora e do arresto, independentemente do pagamento das custas, e a avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Na verdade, as autoridades judiciais têm meio que uma malazinha direta lá, uma listinha, um despacho inicial, modelo, e muitas vezes marcam apenas alguns itens dentro do que cada ação de execução fiscal traz em sua realidade, e isso facilita bastante esse despacho inicial da autoridade judicial. Veja que os juízes que tratam, que detêm a competência para o julgamento das execuções fiscais, geralmente são juízes ocupadíssimos, porque as várias dos executivos fiscais, as várias privativas de execução fiscal são abarrotadíssimas. Então, tudo que a autoridade judicial fizer com o objetivo de facilitar a sua vida deve realmente acontecer para que essa ação, que já é a mais morosa da ordem jurídica brasileira, tramite de forma mais rápida. Então, o prazo que esse despacho inicial dá para que o sujeito passivo pague a sua dívida ou nomeie bens à penhora é de 5 dias, é um prazo bem curto. A citação, a que se refere o artigo 7º, que nós acabamos de ver, será feita pelo correio com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não requerer de outra forma, e a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida no aviso de recepção, 10 dias após a entrega da carta à agência postal. E
temos ainda outros tratativos, vou pedir para que vocês leiam com bastante atenção o artigo 8º. É possível também, no caso de retorno do aviso de recebimento, né, o aviso de recepção, que existe a publicação de um edital com o objetivo de promover a citação na execução fiscal. Bom, como garantir a execução, e essa garantia de execução é fundamental, o objetivo dela é possibilitar ao sujeito passivo que possa apresentar os embargos do devedor. A gente sabe que nenhuma ação executiva, ela comporta uma defesa em sentido estrito, ou seja, não existe uma contestação em processo executivo, mas existem defesas em sentido amplo, uma das quais são os embargos do devedor. Alguns chamam embargos à execução. Aprendi com meu amigo Rinaldo Mozalas que a denominação científica mais apropriada realmente é embargos do devedor, né? Ou seja, o objetivo não é embargar a execução em si, mas é o devedor apontar razões pelas quais aquela dívida é uma dívida nula ou anulável. Então, somente é possível a apresentação de embargos no devedor, eu já antecipo o prazo, né, de 30 dias, a apresentação dos embargos do devedor, quando o juízo está garantido, e o juízo pode ser garantido em quais circunstâncias? Artigo 9º da Lei de Execuções Fiscais. Primeiro, efetuar depósito em dinheiro. Segundo, oferecer a carta de fiança bancária. É uma espécie de garantia que é dada não pelo sujeito passivo em si, mas pela instituição financeira. Em falhando o pagamento do sujeito passivo, do executado, existindo essa carta de fiança bancária, é a instituição bancária quem se responsabiliza pelo pagamento. Então, nós teríamos depósito em dinheiro, a primeira modalidade de garantia do juízo. Veja, uma coisa é o pagamento que extingue. Aí daí nós teríamos artigo 156, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Aqui nós não estamos extinguindo a relação jurídico-tributária, mas sim depositando um valor com o objetivo de garantir o juízo e apresentar os embargos do devedor. A segunda possibilidade é a carta de fiança bancária, a nomeação de bens à penhora, e daí essa nomeação de bens à penhora segue a ordem do artigo 11, vou pedir que vocês tenham também a atenção de observar qual é essa ordem do artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais. Vou ler aqui rapidamente, né? A ordem é dinheiro, títulos da dívida pública, bem como títulos de crédito que tenham cotação em bolsa, pedras e metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis ou semoventes, que são aqueles animais que se movimentam com força própria, direitos e ações. Então, o executado deve seguir esta ordem aqui do artigo 11 quando nomeia bens à penhora para garantir o juízo. E mais recentemente surgiu, e aí isso foi agregado no inciso 2 do artigo 9º, que é o que nós estamos tratando aqui, o seguro-garantia. Ou seja, enquanto que a carta de fiança bancária ela é apresentada por uma instituição financeira, instituição bancária, o seguro-garantia é apresentado, ou seja, é uma garantia que parte de uma seguradora. Ou seja, nós teríamos aqui nesse seguro-garantia uma seguradora apresentando... Tô ajeitando aqui, viu, gente? É falha técnica. Uma seguradora que faz parte, sim, do Sistema Financeiro Nacional, que apresenta esse seguro-garantia. O resultado prático dele é absolutamente idêntico ao da carta de fiança bancária, é uma garantia ao juízo. Bom, apresentados esses bens, passa-se a uma fase que é a fase de perfectibilização da penhora. Ou seja, vai ser realizada uma avaliação por oficial de justiça ou, dependendo seja do tipo de bem, os oficiais têm uma facilidade maior na avaliação quando é depósito em dinheiro, o valor já está implícito pelo depósito judicial que for realizado. E se for o caso de um bem, partir-se-á para uma avaliação. A avaliação hoje de automóveis é muito facilmente realizada, porque se usa a tabela FIPE,
E dos bens imóveis, os oficiais de justiça avaliadores ou oficiais de justiça que, mesmo sem ter essa expertise de avaliação, são instados a atribuir o valor aos bens imóveis, vão ter que apresentar um laudo de avaliação que é submetido às partes. As partes vão se pronunciar e daí essa discordância que existe em relação aos valores se chamam embargos à avaliação. Vejam as intercorrências que podem surgir no âmbito das execuções fiscais, né? Esses embargos serão julgados pela autoridade judicial, que definirá o valor do bem e, com isso, perfectibilizará a penhora. Se for um bem imóvel passível de registro, os órgãos de registro serão notificados. Se for um bem imóvel, o cartório de registro de imóveis também receberá o termo de penhora daquele bem imóvel. E esse expediente se chama perfectibilização da penhora na execução fiscal. Bom, em qualquer momento da execução fiscal é permitida a substituição do bem por dinheiro, então isso é algo muito comum, a substituição do bem por dinheiro ou a substituição de um bem por outro, acontece também, de um determinado bem ter sido objeto de penhora em um momento, daí as partes pedirem a substituição e isso é algo que vai ser negociado entre as partes. Após a perfectibilização da penhora é que se iniciam os 30 dias de prazo para a apresentação dos embargos do devedor. Então, vamos ter uma aula específica para os embargos do devedor, não vou me alongar aqui. Maíra, a exceção de pré-executividade, também trataremos da exceção de pré-executividade, que é considerada uma defesa em sentido amplo, aqui no âmbito da execução fiscal, mas que terá seu momento próprio. Pois bem, o bem após avaliado e perfectibilizada a penhora, o destino dele é sofrer uma praça pública. Então, esse valor de essa praça pública, esse edital, os leilões, eles são realizados pelos profissionais auxiliares da justiça, que são os leiloeiros oficiais, e daí a gente tem todas essas regras de leilões no âmbito das execuções fiscais previstos aqui na Lei de Execuções Fiscais. Antes da realização dos leilões, é possível que as fazendas públicas adjudiquem esse bem, ou seja, em havendo interesse por parte da fazenda pública de que aquele bem passe a integrar a fazenda pública em si, ou seja, que passe a ser um bem da fazenda pública, ela pode adjudicar o bem, ou seja, ela pode requerer que esse bem passe para o patrimônio público, e nessas circunstâncias não haveria o leilão, mas se não ocorresse interesse por parte da fazenda pública, aí sim o bem que for avaliado em um primeiro momento passaria a ser leiloado. O primeiro leilão ou praça pública, de acordo com o artigo 22 da Lei de Execuções Fiscais, ele tem que ser precedido por um edital que não pode ser a publicação deles, ou seja, a realização do leilão, não pode ser superior a 30 dias após a publicação do edital, nem inferior a 10, ou seja, a partir do 10º dia da publicação desse edital do leilão até o 30º dia, o leiloeiro oficial deve realizar a praça pública. E aí, nós sabemos que na primeira praça pública, o preço de avaliação deve ser mantido. Se a praça pública vier a ser realizada muito tempo após a primeira avaliação, solicita-se uma nova avaliação. Veja como a execução fiscal, ela tem intercorrências, né? São várias as intercorrências que podem acontecer e caso não exista nenhum tipo de arrematação no primeiro leilão, chama-se um segundo leilão, uma segunda praça, e daí o valor pode ser reduzido. Muitas empresas e pessoas físicas que são
acostumadas a realizar arrematações dos bens através de leilões, costumam oferecer lances justamente nesse segundo momento, nessa segunda praça pública, porque o valor pode ser reduzido até 50% do bem, né? Então, é uma redução considerável. E essa redução, contudo, não pode ser tamanha que o valor do bem passe a ser um valor vil, ou seja, um valor tão baixo que proporcionaria ao arrematante um enriquecimento sem causa contra o executado. Bom, arrematado o bem, o licitante ele deve realizar um depósito. Esse depósito deve conter o valor que foi objeto da arrematação, mas existe mais uma modalidade de embargo, são os embargos à arrematação, quando as partes apontam algum tipo de vício nessa praça pública. O vício mais comum realmente diz respeito ao valor, ou seja, ao valor de arrematação dos bens, mas qualquer outro tipo de vício que a parte identificar pode ser objeto aí dos embargos à arrematação. Pois bem, então, realizado esse depósito e ultrapassada essa fase dos embargos à arrematação, caso o valor do leilão não seja suficiente, veja bem, não seja suficiente para satisfazer a dívida que é cobrada na execução fiscal, o que é que vai acontecer? Vamos voltar para a fase inicial, de nomeação de bens à penhora. Veja como a execução fiscal cíclica, ela pode trazer realmente anos e anos a fio de acompanhamento dessa ação judicial. Eu vou colocar um material de apoio para vocês, tratando sobre as modalidades de prescrição intercorrente que podem existir no âmbito das execuções fiscais. E para finalizar a execução fiscal, a autoridade judicial de primeira instância, ela dá uma sentença pondo um fim a essa ação, quando ocorre a satisfação da obrigação tributária ou quando existem outros motivos que gerem a finalização dessa ação judicial. Bom, nosso próximo passo seria, juntamente com a execução fiscal, mas a gente não vai seguir essa ordem exatamente, seria ver os embargos do devedor e a exceção de pré-executividade. Então, eu vou gravar um áudiozinho para cada uma dessas matérias e espero que a gente tenha conseguido vencer da melhor forma possível essa matéria de execução fiscal. Até mais!